Bom, muito bom dia a todos, os caros colegas do Executivo, Dr. Nuno e o público presente, os nossos funcionários. Eu começava por bem-vindos então a esta nossa reunião número 2 de 2022. Eu começava por distribuir o movimento de tesouraria. Eu passo assim, dando conta de que o total de movimentos de tesouraria prefaz o montante de 1.091.727,53 €. Dado conhecimento destes movimentos de tesouraria, eu passava a palavra aos senhores vereadores, abrindo o período antes da ordem do dia. Senhor vereador João Pedro Arraiolos, tem a palavra. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, estamos próximos também de mais um ato eleitoral e que irá decorrer no próximo dia 30 e que eu, naturalmente, desejava que corresse tudo dentro da normalidade, como sendo o momento mais importante em termos do exercício do direito de voto de cada um, da sua atividade democrática e, portanto, apelava naturalmente ao voto das pessoas de forma consciente e refletida em relação àquilo que são as suas ideias e convicções. Portanto, são 2 ou 3 assuntos que eu gostaria de colocar. Portanto, em primeiro lugar, portanto, verifiquei nas notícias de que há a possibilidade de haver um adiamento da transferência de competências na área da ação social, pelo menos ao estar para ser publicado uma portaria daquilo que percebi até final do ano, e saber se existe alguma notícia em relação a isso, algum conhecimento por parte do município. Da notícia que eu vi era na área da ação social, não sei em relação às outras 2 áreas, quer da educação, da saúde, se também se há algum conhecimento em relação a isso, e também saber se a intenção por parte do Executivo em relação a essa situação. Também no percurso de porta a porta na campanha eleitoral que a CDU tem feito e no contacto ao passarem na rua Conselheiro Figueiredo Leal, foram abordados por parte dos munícipes que vivem naquela zona, portanto, a seguir ao cruzamento com a Silvestre Bernardo, final da Silvestre Bernardo de Lima e princípio da Manuel Paciência Gaspar, onde está um sinal de proibido estacionamento, e houve algumas pessoas que foram multadas porque a partir do cruzamento com a Joaquim Monteiro Raposo, normalmente as pessoas que vivem ali perto deixam ali os carros, a estrada passa a ser mais larga, e era só para solicitar que fosse analisada essa situação e a possibilidade, ou não, em termos dessa análise técnica, eventualmente também, de se colocar ali algum final de estacionamento proibido, porque naturalmente na parte mais estreita faz todo o sentido, mas tendo em conta que até hoje as pessoas também não tinham sido autuadas nesse local, mas para evitar essas situações, que isso fosse analisado. A última questão tem a ver com o ponto de situação de alcatroamento das ruas do Frade de Cima, que eu confesso que não fui verificar, portanto, em que em toda esta empreitada estava previsto esse alcatroamento, também estava previsto que os trabalhos preparatórios fossem da responsabilidade do município, portanto, é natural que esses trabalhos também possam estar a decorrer, mas também em termos de a posteriori alguma consolidação de vermas e tudo mais, mesmo naquelas que foram concluídas, no sentido também de preservar por mais algum tempo aquilo que foi o trabalho que já se encontra concluído. Disse. Senhora Vereadora Fernanda Carrilho. Bom dia a todos. A minha pergunta ia só no sentido das transferências para a Junta de Freguesia, se, portanto, para quando estão previstas,
e percebi que uma parte do estaleiro talvez vai funcionar na Escola Visconde Barroso. Pronto, era saber mais alguma coisa sobre isso. Muito bem, muito obrigada pelas vossas questões. Eu passava então a procurar aqui responder às questões colocadas. Em primeiro lugar, dizer que, relativamente ao ato eleitoral do próximo dia 30, os procedimentos estão a ser acompanhados e verificados com as autoridades de saúde. Nós decidimos, o município decidiu convidar todos os elementos que vão constituir as mesas a fazerem um teste na farmácia. Fizemos para isso 2 protocolos, um com cada farmácia que está a fazer os testes aqui no nosso município, no nosso concelho, e dividimos, portanto, em 2 grupos todos os elementos que se inscreveram para fazer o teste, e a adesão foi grande, para tentarmos garantir que as mesas, as pessoas que estão nas mesas, também elas se sentem seguras relativamente a todo o procedimento eleitoral. Também tomámos em consideração a possibilidade de alguns destes elementos poderem testar positivo e contactámos todos os partidos no sentido de nos indicarem alguns nomes onde nós constituímos uma bolsa para podermos substituir algumas pessoas no caso de testarem positivo e de estarem, portanto, indisponíveis para ir para as mesas. Relativamente às condições de segurança, nós temos estado a acompanhar todas as indicações da Direção-Geral de Saúde. Vamos dotar todos os elementos das mesas de equipamentos de proteção individual que também deem aqui algum conforto em termos de segurança a quem está a assegurar o ato eleitoral, e vamos ter uma equipe de desinfecção que vai passar durante todo o dia pelas várias mesas, a várias horas, para ir fazendo a desinfecção dos espaços. Contamos que as pessoas se sintam tranquilas e confiantes para poderem exercer este seu direito fundamental. Nós estamos, da nossa parte, a fazer tudo o que é possível para garantir essa segurança, e a única coisa que eu gostava de apelar é para as pessoas que estão em confinamento, ou que estão em isolamento, ou que estão infectadas e que vão sair, e eu espero que saiam, para votar no dia 30, que o façam preferencialmente no horário que foi definido como mais indicado, para todos nós também garantirmos que quem está na mesa, se tiver que reforçar os equipamentos de proteção, não esteja o dia todo equipado de forma mais, enfim, mais robusta, porque, como sabem, os equipamentos, as máscaras, os fatos completos, etc., as luvas, são coisas que, ao fim de algum tempo, as pessoas sentem algum incómodo, e, portanto, era tentar garantir que as pessoas têm essa responsabilidade, que saem apenas para votar. São essas as indicações que estão dadas pela Direção-Geral de Saúde, e, portanto, nesse sentido, se todos cumprirmos a nossa parte, todos vamos poder exercer o nosso direito em segurança para nós e para os outros. Era esse apelo que eu deixava, mas não deixem de votar, nós estamos a procurar garantir todas as condições para as pessoas o fazerem em segurança. Relativamente às questões que o vereador colocou, o adiamento da transferência de competências na área da ação social, de facto saiu uma diretiva no sentido que estas competências possam ser adiadas durante alguns meses, mais ou menos 6 meses. Nós já estávamos, o município tem estado a diligenciar relativamente às várias competências. Eu depois já lhe dou a palavra, está bem? Como sabem, neste momento as transferências que estão previstas a ocorrer são as da ação social, as da saúde e as da educação. Relativamente à saúde e à educação, não houve nenhuma alteração em termos de prazo de ocorrência dessas transferências. Relativamente à ação social, houve esta alteração de facto.
da possibilidade de se assumir esta responsabilidade mais tarde. Nós temos estado com a comunidade intermunicipal a preparar, a comunidade intermunicipal preparou-nos um estudo de mitigação das consequências da transferência de competências para todos os municípios da comunidade. Nós estamos a procurar, já no âmbito do município, desenvolver todos os passos necessários para assumirmos estas competências na data em que estava prevista. De todo o modo, estamos neste momento a analisar relativamente à ação social se precisamos ou não de mais algum tempo para completar todo o programa e todo o plano de transferências que estávamos aqui a fazer. E, portanto, não temos neste momento ainda uma decisão tomada relativamente a se vamos aproveitar este adiamento ou se vamos assumir já esta responsabilidade. Nós, de qualquer modo, estávamos praticamente preparados para assumirmos as responsabilidades em termos de tudo o que é a preparação dentro da parte do município. De todo modo, vamos perceber se podemos ainda aqui melhorar alguma coisa ou se podemos corrigir alguma coisa de forma a garantirmos que estas competências transferem da forma mais indicada para as podermos exercer com qualidade junto dos nossos municípios. Relativamente a esta questão que o Sr. Vereador coloca do estacionamento, nós vamos analisar e, portanto, sem qualquer problema. Eu já agora queria só, antes de dar a palavra ao Sr. Vereador, dizer o seguinte. Nós temos tido, nos últimos tempos, muitas solicitações relativamente a questões que se prendem com a localização de sinais, com a alteração de sentidos de trânsito, enfim, com um conjunto de situações que nos têm vindo a ser colocadas. E, nesse sentido, eu pedi já que se desenvolvessem os procedimentos necessários para convocarmos a Comissão Municipal de Segurança, que é a comissão responsável por nos informar, por nos aconselhar relativamente a toda a organização da sinalética e do trânsito no município. E, portanto, como esta comissão está constituída, nós estamos a diligenciar no sentido de a convocar com os elementos que a constituem neste momento e depois faremos em Assembleia Municipal a designação dos novos elementos para a constituição da nova comissão, mas de qualquer maneira, para nós já podermos avançar alguma coisa neste aspecto, estamos a procurar convocar a comissão o mais rapidamente possível. Sr. Vereador, já agora. Muito bom dia a todos. Era só para informar que nesta situação concreta já passámos lá com o responsável da Proteção Civil e que até termos essa reunião e começarmos a definir tudo, vamos lá criar uma bolsa de estacionamento na realidade para os moradores poderem parar os carros. Muito bem. Estas são várias situações. Dizer já agora que relativamente às multas às quais têm estado a ser apresentadas, nós, neste momento, temos, ao nível do efetivo da GNR no Conselho, uma situação que não é muito habitual. Na transição de efetivos vieram 4 militares e não saíram os 4 que deveriam ter saído por ocasião dessa transferência. E, portanto, nós temos neste momento o posto da GNR de Alpiarça dotado de todos os elementos que o seu quadro comporta. Pensamos que isto será uma coisa transitória, mas de facto é o que acontece e, portanto, também verificamos a presença da GNR na rua, também verificamos alguma intervenção mais musculada, sobretudo nesta questão do ordenamento do trânsito e isso tem-se refletido porque as pessoas habitualmente não eram multadas em determinados sítios onde estacionavam o carro e agora isso tem-se verificado. Também estamos a ver com a GNR esta possibilidade de nós reorganizarmos alguns espaços para que as pessoas tenham pelo menos a possibilidade de ter os seus veículos perto, designadamente dos sítios onde moram, que é o mais importante. Relativamente à questão do alcatroamento do Frade de Cima, nós, como eu julgo que já disse aqui numa outra reunião, nós tomamos a iniciativa de suspender os trabalhos para garantirmos que o município adquiria
o tovenã necessário para permitir que a estrada ficasse com a largura que inicialmente estava previsto, mas que depois não era aquela que era para concretizar. Portanto, nós vamos reiniciar, os trabalhos têm estado a avançar em termos de trabalhos preparatórios, nós temos estado a colocar já a subcobertura, digamos assim, para depois receber as massas asfálticas temos estado a utilizar os detritos que foram entretanto preparados na zona da bagageira, que estavam já planeados lá a colocar, e estamos a reforçar com o tovenã que entretanto adquirimos, de forma a garantir que a estrada fica com os 6 metros de largura e depois, no final, já estamos a colocar a parte das manilhas e para garantir as bermas, etc. E depois no final faremos os arranjos previstos também para consolidar as margens, como as bermas, como está referido. Estes trabalhos de colocação das massas asfálticas, nós temos previsto que ocorram no início do mês de fevereiro. Estamos apenas a finalizar a parte dos trabalhos preparatórios que nos cabe a nós. Relativamente à questão que a senhora vereadora coloca da transferência de competências para a Junta de Freguesia, nós temos estado com a Junta de Freguesia a analisar a possibilidade de transferir competências ao nível da preservação dos espaços verdes. Tem-nos surgido algumas dúvidas relativamente à dimensão às transferências que devemos efetivamente operar em função da dimensão dos espaços verdes que hoje temos e, portanto, queremos adequar esta situação, quer o número de trabalhadores, quer a capacidade, quer do município, quer da Junta de Freguesia, de assumir uma responsabilidade global. Estamos a perceber ainda, esta transferência de competências não foi ainda operada, o protocolo não está sequer preparado, porque nós estamos a avaliar um conjunto de outras alternativas que permitam que estes espaços verdes tenham um tratamento global e dentro dos timings que nós consideramos que são necessários, desde logo para permitir que eles estejam em perfeitas condições. Para além disso, estamos ainda, e neste momento, a procurar alternativas relativamente ao uso da água para os espaços verdes, e isso pode implicar eventualmente algum atraso nesta transferência de competências se ela vier a ocorrer da forma que tínhamos pensado. Relativamente ao estaleiro da Visconde de Barroso, efetivamente nós estamos a criar condições para que os funcionários do município que estão no exterior, que fazem exatamente, asseguram esses trabalhos no exterior, possam passar a ter como estaleiro a Escola Visconde de Barroso, no espaço que é coincidente com o espaço onde os funcionários da Junta de Freguesia já o fazem, uma vez que estamos a fazer uma intervenção nos atuais estaleiros dentro da vila, com o sentido de os alocar a uma outra atividade. E, portanto, procuramos encontrar um espaço e que, de algum modo, tenha condições, sem ferir as condições de quem já lá utiliza aquele espaço como estaleiro, de forma a garantirmos que os funcionários tenham estaleiro dentro do espaço urbano e, portanto, não precisam de ir para a zona industrial, e isso permite-nos libertar o atual espaço, portanto, do antigo pavilhão dos bombeiros, para nós adjudicarmos a uma outra função, que nesta fase será para albergar o agrupamento dos escuteiros. Não sei se há mais alguma questão, se respondi a tudo. Bom, então, assim sendo, eu encerrava este período antes da ordem do dia e dava início à nossa ordem do dia. O primeiro ponto da ordem do dia é a proposta de data de reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 9 de dezembro de 2021, que foi a reunião número 4 de 2021, que vem para deliberação. Eu punha à discussão a ata, se tem alguma correção, alguma alteração a fazer. Senhora Vereadora. Bom dia a todos. Estão a ouvir? Sim. Sim, bom dia. Uma situação assim meio estranha esta. Bem, relativamente à ata, na página 3,
A segunda linha, nós estamos a falar aqui de uma tendência de imunização em que se fala a 13 de novembro de 2021, mais de 80% da população do concelho de Alpiarça estava imunizada e estava a verificar-se uma tendência crescente, não descendente, penso que era o que se queria dizer, estamos a falar de um aumento de imunização. Isto está cá descendente, não sei se... Tendência, isso é na página 3? Na 3, na segunda linha. Não, ok. Aqui disse-me... No 21, mais de 90% do concelho que estava imunizada e estava a verificar-se uma tendência decrescente. Eu não sei se este crescente é em função da imunização. Estamos a falar da imunização. Não, é porque estamos a falar de imunização, por isso não seria tendência descendente, mas sim crescente. Pode ter havido aqui confusão, porque nessa altura nós estávamos com uma tendência, sim, descendente dos números de casos. Mas atendendo a que o texto vai todo no sentido da imunização, a tendência é crescente, não descendente. Muito bem. Está depois, feita a alteração. Sim. Página 8. Sim. Estou só a tentar lá chegar. Quando estamos a falar dos valores... Só um bocadinho. Só um bocadinho que eu perdi-me aqui no documento. Página 8, quando está a transcrição, em que fala número de dependentes de dedução fixa em euros. Sim. Tem 20 euros e depois não há espaço entre o 2 e o 40. Página 8? Sim. Página 8. Quando se fala do número de dependência de dedução fixa em euros... Mas isso não é a página 8, ou pelo menos não deve ser a 7. Pois é 8 do PDF. Pois é 8, exatamente, é 8 do PDF, mas é 7 da ata. Pronto, então é só porque é preciso um espaço, senão parece 240 euros. Certo. 1, 20 euros, 2, 40 euros. Pronto. Exato. Senão dá. Depois, página 23. Não sei se é a mesma que a vossa. Vamos ver. Qual é que é o... Tem a ver com o classe. Só tentar lá chegar também. 23. Sim, para mim é 23, é só ver na ata. Na ata é 22, na ata é 22. Sim. No início, só um bocadinho, peraí, só um bocadinho. Já estou. É o ponto 13. Na linha 11... E qual é que é o ponto? O ponto é o ponto 13, isso. Mas na página seguinte. Sim. Antes de onde está deliberação, 2 linhas antes, onde diz deliberação, tem em reunião plenária de classe, tinha, deliberou. É retirar o tinha, é só deliberou por unanimidade. Página 23. Onde se diz, no Centro Local de Ação Social, no dia 20 de outubro, em reunião plenária de classe, deliberou. É retirar o tinha. Certo. Pronto, não tenho mais nada a apontar. Muito bem. Então, assim sendo, com estas... Doutora, apanhou tudo. Pronto. Com estas alterações sugeridas pela senhora vereadora, eu, e nada mais havendo aqui da nossa parte, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade este ponto 1 e a ata do dia 9 de dezembro. Passava então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 22 de dezembro de 2021, que vem também para deliberação. Eu dava a palavra aos senhores vereadores para sugestões ou alterações à ata. Ninguém tem? Senhora vereadora, tem alguma sugestão?
Não? Bom, então não havendo nenhuma sugestão de alteração, eu colocava a ata da reunião do dia 22 de dezembro à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passava então ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Procedimento concursal para nomeação em regime de comissão de serviço do cargo de direção intermédia de 4º grau da Unidade Orgânica de Urbanismo, Serviços Técnicos e Fiscalização, aprovação da composição do júri, que vem também para deliberação. Bem, eu fazia aqui uma primeira nota para apresentar o ponto, explicando esta situação. Nós temos, no âmbito das várias reestruturações e reorganizações do serviço que foram sendo feitas ao longo dos anos, nós temos nomeados em regime de substituição 2 dirigentes intermédios de 4º grau. Neste caso, estamos a falar da Unidade Orgânica de Urbanismo, Serviços Técnicos e Fiscalização, que, como digo, estão nomeados em regime de substituição. A lei obriga-nos a prover estes lugares em regime definitivo, e, portanto, os regimes de substituição são transitórios e não são permanentes, nem devem ser, e é na sequência dessa obrigatoriedade legal que nós estamos a abrir o procedimento concursal para transformarmos aquilo que é hoje uma nomeação em regime de substituição numa nomeação em regime de comissão de serviço, que é aquela que a lei determina que deve ser a correta para este tipo de situação. E, portanto, eu penso que esta proposta vem apenas para a aprovação da composição do júri. Eu vou, já agora, dar-vos nota do seguinte. Em reunião da Câmara Municipal realizada em 25 de fevereiro de 2021 e na subsequente Assembleia Municipal, foi aprovada a proposta de criação de unidades orgânicas de direção intermédia de 4º grau. Existe a necessidade de proceder à seleção de um candidato para o provimento do cargo de dirigente intermédio de 4º grau, a fim de satisfazer as reais necessidades específicas naquele domínio. O júri deve ser designado por deliberação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara e, portanto, nesse sentido, a proposta é a seguinte: o júri será presidido por Evelina Maria Cebola Mendes, chefe de Divisão de Urbanismo, Planeamento, Ordenamento, Ambiente e Equipamentos do município da Chamusca. Os vogais efetivos serão o Dr. Nuno Miguel Tendeiro Paulinho, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica Financeira do município de Alpiarça, e Carla Sofia Martins Borba, dirigente intermédio do 3º grau da Unidade Orgânica da Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos Humanos do município de Alpiarça. O vogal suplente será Fábio de Jesus Santo Correia, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil do município. Esta é a proposta. Já agora fazer notar que a proposta não inclui nenhum elemento do Executivo, por nós entendermos que os elementos do Executivo não devem fazer parte do júri do concurso. Tem a palavra os Srs. Vereadores, se quiserem dela fazer uso. Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, quer este ponto, quer o ponto seguinte, resulta, como a Sra. Presidente disse, de uma reestruturação, organização do próprio serviço. Portanto, este procedimento teria que ser desenvolvido. Naturalmente que entendi, ao nomear em regime de substituição e tendo os 90 dias para abrir o procedimento, portanto, isso foi aberto o procedimento para se iniciar este mesmo processo, mas que, naturalmente, antes das eleições não fazia muito sentido para não estar depois a ser o mesmo Executivo, ou o novo Executivo, como foi o caso, a resolver, e, portanto, é um procedimento em que iremos votar a favor, quer este ponto, quer o ponto seguinte. Muito obrigada, Sr. Vereador. Assim sendo, e não havendo qualquer outra questão, eu ponho à votação este ponto que pretende a aprovação da constituição do júri para o procedimento em causa, e relativamente a este ponto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Como dizia, o ponto 4 vem exatamente na sequência deste ponto 3, pretende exatamente o mesmo. Eu já agora apontava relativamente, nós estamos a falar de 2 dirigentes intermédios de quarto grau e, portanto, temos que fazer 2 procedimentos diferentes e é precisamente nesse sentido que nós fazemos a proposta. Esta proposta tem exatamente a mesma constituição de júri e, portanto, eu não havendo qualquer questão sobre ela, punha também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passava então ao ponto 5, o último ponto da nossa ordem de trabalhos. O ponto 5 é a alteração da titularidade de contrato no mercado municipal das lojas 14 e 15. O município recebeu um requerimento, uma solicitação dos já arrendatários das lojas 14 e 15 do mercado municipal, solicitando a alteração do titular desse arrendamento. Uma vez que ele tinha sido primeiramente alterado por questões fiscais para os próprios requerentes, e neste momento não faz sentido essa manutenção, uma vez que a pessoa que está à frente do negócio e que gere aquele negócio não são aquelas que estão titulares do arrendamento e, portanto, nós consideramos que não vem daqui qualquer tipo de prejuízo para o município. O titular pretendente entregou também no município toda a documentação que era exigida e que foi exigida para os atuais arrendatários e, portanto, cumpridas todas as exigências legais nesta matéria, a Câmara propõe que se opere esta transferência da titularidade, uma vez que ela vai ao encontro daquilo que são as expectativas e os fundamentos apresentados pelos requerentes e não coloca em causa nem advém daqui nenhum prejuízo para o município. E assim sendo, a proposta é que se aprove, que se delibere no sentido de aprovar esta transferência de titularidade. Eu ponho também um ponto à discussão, senhores vereadores. Não há intervenções e, assim sendo, eu ponho este ponto à votação, que será depois remetido para a Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a alteração de titularidade deste contrato e a remessa para a Assembleia Municipal para aprovação. Nós chegamos neste momento ao final da nossa ordem de trabalhos. Temos público presente na sala e eu daria a palavra a quem dela quiser fazer uso. Sr. Eduardo Costa, este senhor ainda quer falar? Obrigado, Sr. Presidente. Na continuação da informação que o Sr. prestou relativamente... Faça-me só um favor, identifique-se, faz favor, para eu saber com quem é que estou a falar, pode ser? Amílcar Ramalho. Muito bem. Faz favor, Sr. Amílcar. Na continuação da informação que o Sr. prestou acerca do ato eleitoral, relativamente à hora de que está estabelecida para as pessoas que estão confinadas ou a recolho, qual é a hora que essas pessoas podem ir votar? Pronto. Então, a hora é uma hora que não é obrigatória, é indicativa, mas era importante que as pessoas cumprissem. É das 6 às 7 da tarde. É ao final da tarde, das 6 às 7 as pessoas vão livremente, desde que, utilizando a sua máscara, tendo o seu cuidado, devem levar a sua caneta, devem levar uma caneta. O caso não é meu. Certo, mas não tem importância, nós informamos-lo assim. Não tem importância, nós informamos-lo assim, o Sr. Amílcar informa quem tiver que informar. Exatamente. Os cidadãos que quiserem exercer o seu direito de voto durante esse período, porque estão isolados, devem de utilizar a máscara, devem de levar a sua própria esferográfica e devem, de preferência, ir dentro desse horário, das 6 às 7 da tarde.
E depois lá nós na mesa, as pessoas que estão na mesa não sabem quem é que são as pessoas que vão infectadas ou deixam de ir. Estarão também elas protegidas. Isto para toda a gente se sentir em segurança. Mas a hora é essa e é durante esse horário que eu julgo que é preferível para nós não estarmos a acumular muitas pessoas depois nas assembleias de voto. Está bem? Muito obrigado. Ora é isso. Sr. Eduardo Costa, se faz favor. Muito boa tarde, aliás, bom dia, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, restantes elementos presentes. Eu gostaria de começar com votos de rápido desconfinamento à Sra. Vereadora Margarida, penso que seja essa a razão, e com total saúde. Permita-me só, antes do assunto que me traz aqui, recordar só uma coisa. Pelos pequenos problemas que aqui houveram em termos de transmissão online, eu penso que imaginem o drama psicológico e psíquico que é para milhares de professores e milhares de alunos terem este drama não com uma pessoa, mas com dezenas de pessoas todos os dias ao longo de 2 anos. Há graves problemas psiquiátricos por causa disso. E tenho a certeza que a opinião pública não tem a mínima noção do drama diário que é dos professores. Bom, concretamente à razão que me traz aqui. Concretamente, eu pretendia da Sra. Presidente, com todo o respeito, que fizesse uma clarificação, um pedido de esclarecimento sobre os limites de conduta dos vereadores da oposição nas respostas aos munícipes. Se devem responder estritamente sobre os assuntos que os munícipes falam, ou se devem utilizar esse instrumento que muito bem a Sra. Presidente deu e o anterior Presidente não autorizava, para situações desagradáveis e de provocação. Eu reporto-me ao que se passou no dia 13 de janeiro de 2022, foi a última reunião, e a história é tramada, permita-me a expressão, porque exatamente 5 anos antes, a 13 de janeiro de 2017, estava aqui sentado onde eu estou, um bocadinho mais à frente, a munícipe Sónia Sanfona, abordou a questão do favorecimento da ARPICA na cedência de terrenos municipais e foi também muito maltratada. Penso que a Sra. Presidente estará particularmente sensibilizada para este tipo de situações e de provocações. Recordo também que o anterior Presidente, portanto, do PCP, não autorizava os vereadores da oposição a usarem da palavra quando estava a responder aos munícipes, independentemente do teor de veracidade das respostas. E uma vez um vereador incomodado exortou o seu Presidente a falar a verdade ao munícipe e ele mandou para um certo sítio começado por A, aqui, gravado. Essa parte não ficou gravada. Obviamente que a Sra. Presidente tem outra cultura democrática que o seu antecessor não tinha. E vejo com muito agrado, que permita a palavra a quem de direito e que permita a palavra a todos os vereadores, independentemente de ideologias. A pergunta é, com que direito é que se usa essa permissão para situações de provocação, como a que se verificou na última sessão. O outro aspecto que eu gostaria também de falar é o seguinte, quer dizer, com todo o respeito por todas as pessoas, quer a nível pessoal, quer institucional, dos aqui presentes, eu pessoalmente tenho o direito de considerar um ato de cobardia política alguém tecer afirmações desenquadradas e que, com algum déficit de veracidade, na minha humilde opinião, sabendo que deste lado ninguém pode responder ou exercer o contraditório. No mínimo, em vez de dizer que a pessoa A está a mentir, repetidamente esta palavra foi usada, devia dizer com um bocadinho mais de educação, se me permite, com todo o respeito, eu discordo da sua opinião. Democracia é assim, é respeito fundamentalmente. Aliás, por outro lado, eu sinceramente não reconheço à pessoa avisada autoridade moral para falar de quem está a mentir ou quem não está a mentir, porque tenho aqui, posso deixar à Sra. Presidente, o extrato de uma sentença em que o seu vereador, o nome completo é João Pedro Costa Arraiolos, está nessa sentença a dizer que a testemunha não mereceu credibilidade do tribunal, e depois mais abaixo discrimina, e depois mais abaixo diz, ante as características dos depoimentos da testemunha A e B, a B seria a pessoa que eu estou avisada, os depoimentos também não mereceram credibilidade do tribunal. Portanto, eu acho que é muito lamentável o que aconteceu na última sessão. A outra questão, portanto, eu penso que o incidente partiu essencialmente de eu ter dito, se bem se recordam, estávamos a falar do CIADAP e disse de uma forma acessória, relativamente ao tema principal, que existia um sem número de assessorias externas que andavam na ordem de €500 mil. Eu agora altero, na ordem, é mais de €500 mil.
porque só em 11 itens, e se o Sr. Vereador tiver a tentação de chamar mentiroso a alguém, eu convido a consultar os documentos do ponto 5 da reunião de Câmara de 25 de junho de 2021, na relação de prestação de contas, que está lá isso que eu estou a dizer. Só em 11 itens, o valor vai, os 11 itens mais significativos, na minha opinião, outros para mim seriam justificados, vai a 246.249 euros. E quando eu falo em assessorias desnecessárias, estou-me a referir, por exemplo, a uma coisa que eu não consigo compreender, não interessa agora a justificação, não consigo compreender que se derreta esta Câmara na altura 46.863 euros, 46.000 em manutenção de jardins a entidades estranhas, por exemplo. Mas isto é acessório. Em conclusão, a minha questão fundamentalmente era fazer um apelo que os diálogos portanto, e as posições aqui tenham a dignidade que este órgão merece e que, de facto, não seja autorizado, é nenhuma lei da rolha, mas as pessoas usarem o subterfúgio da resposta que dão aos municípios para os provocar e procurar humilhá-los publicamente. Era tudo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Eduardo. Dr. João Serrano. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. A semana passada visitei a Galeria N118, eu penso que tem a ver com a localização na Estrada Nacional 118, de uma pessoa que já não via há muito tempo, que é neste momento a arrendatária, a proprietária, Filipa Scarpa. A Filipa Scarpa é uma fotógrafa de dimensão mundial, e está aqui em Alpiarça com uma galeria. Eu acho que é uma coisa extraordinária. É uma mulher que vale a pena conhecer pela sua dimensão humana, humanista, mas principalmente pela grandiosidade do seu trabalho. E que merece ser conhecido. Falei longamente com ela e verifiquei que ela está preocupada, sente-se amargurada, porque prevê que com este nível de afastamento ou de indiferença, não sei que palavra utilizar, possa vir a fechar as portas muito em breve. Diz simplesmente: eu não tenho assistência durante a semana, não vem aqui ninguém, e ao fim de semana não há qualquer tipo de ligação com um projeto turístico que possa trazer as pessoas até aqui ao meu espaço. Por isso, e com estas considerações, não disse nada, mas decidi trazer o assunto à sessão pública de Câmara, porque penso que é um valor inestimável para o nosso município e para a região ter connosco este projeto. Até que ponto é que não seria útil ligá-lo ao projeto turístico e cultural de Alpiarça, nomeadamente à dinâmica do Museu dos Patudos, no sentido de poder beneficiar das visitas ao museu, trazendo-as depois até a este espaço, porque enriquece os visitantes e leva a que as pessoas que nos visitam fiquem mais tempo na nossa localidade, que é uma coisa com que nós todos sonhamos. Deixo esta preocupação, Sra. Presidente. Muito obrigada, Dr. João Serrano. Procurando então responder ou fazer algumas considerações sobre as intervenções dos senhores munícipes, relativamente às questões que o Sr. Eduardo Costa nos coloca, dizer-lhe o seguinte: eu tenho um entendimento do exercício democrático que não é particular, julgo eu, é um entendimento que eu julgo que é muito consensual ao nível das várias forças políticas, independentemente da sua ideologia, e que é um entendimento de que os agentes democráticos, os eleitos que estão em funções,
devem ter a possibilidade de comunicar com os municípios o mais abertamente possível. E, portanto, na sequência dessa minha forma de estar nas coisas e desse meu entendimento, considero que os senhores vereadores que estão legitimamente eleitos pela população para ocuparem este lugar de responsabilidade, devem ter a possibilidade de, nas reuniões de Câmara, que têm um objetivo de discutir os assuntos de interesse para o município, os assuntos que interessam aos municípios, à sua vida, ao seu trabalho, aos seus problemas e à resolução desses problemas, de acordo com a sua vida, também numa comunidade, inseridos numa comunidade. Eu parece-me que faz todo o sentido e parece-me que é essa a vontade dos eleitores, que quem eles elegem tenha a liberdade e a possibilidade de comunicar, de tratar dos assuntos da forma que melhor puderem, para também os representarem melhor. O uso que cada um de nós faz dessa possibilidade, dessa disponibilidade, é uma coisa que nós temos que definir particularmente. Ou seja, cada um de nós terá a consciência da forma como deve abordar os assuntos, ou pode abordar os assuntos, ou da forma que as pessoas esperam que esses assuntos sejam abordados e tratados, e, portanto, eu não julgo que não devo intrometer-me nessa decisão, que é uma decisão de cada um daqueles que estão incumbidos destas responsabilidades. Não gostava, mas isso vale o que vale, não gostava que as reuniões de Câmara se transformassem numa batalha entre munícipes e eleitos. Não é absolutamente esse o sentido do nosso propósito e do nosso trabalho, e também não deve, julgo eu, ser esse o sentido que as pessoas desejam para estas reuniões. Não gostava que nós aqui ficássemos a dirimir questões mais ou menos pessoais ou mais ou menos partidárias e que deixássemos, por via disso, nos concentrar e de nos centrar naquilo que é essencial, que é a atividade do município, que é a resolução dos problemas das pessoas, que é o avançarmos e o criarmos um melhor concelho todos os dias. E, portanto, foi sempre esse o meu propósito. Acho que a colaboração de todos é importante para conseguirmos atingir esses objetivos. Nós não temos que estar de costas voltadas nas coisas que são essenciais e sobre as quais até temos alguma margem de concordância e, portanto, devemos aproveitar, na minha perspectiva, aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, para ganharmos força e implementarmos as medidas, e devemos discutir aquilo que nos divide, porque a crítica é uma necessidade, diria eu, em democracia. Ainda bem que há visões diferentes dos problemas e das soluções, porque isso também nos ajuda a todos a crescer e a melhorar. E, portanto, eu não faço naturalmente considerações sobre as intervenções do Sr. Vereador, nem daquilo que ele escolhe como resposta ou como comunicação que quer fazer na posição que tem, que é uma posição livre e sobre a qual eu não tenho, nem gostaria de ter qualquer poder, como é óbvio. E, portanto, não faço essas considerações. Está no espaço de liberdade de cada um, neste caso do Sr. Vereador, da Sra. Vereadora, da Sra. Vereadora Margarida, do Sr. Vereador Jorge e no meu próprio, determinarmos como é que queremos abordar os assuntos, que sentido é que lhe queremos dar e a forma como queremos comunicar. Julgo que todos podemos melhorar alguns aspectos desta comunicação, mas isso, como lhe digo, fica ao critério de quem está deste lado, cada um de nós, individualmente, e fica ao critério de quem se senta perante nós e que é, digamos que, a entidade que supervisiona o nosso trabalho, que são os nossos municípios e os nossos eleitores. E, portanto, eu gostaria que as nossas reuniões de Câmara contribuíssem para nós encontrarmos melhores soluções, para tomarmos melhores decisões,
porque é exatamente isso, esse propósito que eu julgo que todos nós temos. As questões pessoais, ou mais partidárias, ou mais... são questões que eu acho que têm, eventualmente, outro espaço. Algumas delas estão dirimidas em sede de eleições, as pessoas pronunciaram-se, tomaram as suas decisões relativamente àquilo que pensavam sobre cada uma das forças que se apresentou a sufrágio, e depois estas questões mais ou menos pessoais são questões que eu acho que devem ser ultrapassadas definitivamente. Não vale a pena, nós não ganhamos, nenhum de nós ganha nada com isso, absolutamente, e acho que às vezes até nos arriscamos a passar uma mensagem para as outras pessoas, para os outros municípios, que pode ser mal interpretada no sentido que a nossa obrigação é estarmos aqui a tratar de assuntos que são fundamentais e importantes para a vida da Alpiarça e estarmos centrados nas coisas que são mais ou menos acessórias. Portanto, o meu apelo vai no sentido de nós continuarmos de uma forma elevada e democrática a debater os assuntos que tivemos que debater. Os senhores municípios são livres de trazer às reuniões os assuntos que bem entendem, da forma, eu julgo que devem de trazer de uma forma respeitosa, como julgo que até agora tem vindo a ser feito, e portanto a nossa obrigação é estarmos aqui para responder e para tentar ultrapassar as dúvidas e as questões que nos são colocadas. Da minha parte, e penso que da parte do Executivo, é isso que vai continuar a acontecer, e portanto nós, neste diálogo, com certeza que ultrapassaremos muitas questões e que tomaremos melhores decisões. Relativamente à questão que coloca o Dr. João Serrano, Dr. João, eu tenho bem a noção... Vereadora. A senhora vereadora quer fazer alguma intervenção? Quer dizer que sim. Mas nós não a ouvimos. Sim, pode ser? Sim. Se faz favor. Sim, relativamente à questão que o Dr. João Serrano levantou, relativamente à Galeria 118, só a título meramente informativo, nós já temos uma reunião para quarta-feira de manhã com a Filipa Scarpa. Certamente esses assuntos todos que levantou vão ser debatidos nessa reunião. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu ia exatamente dizer que nós tivemos aqui uma fase de contacto com um conjunto de agentes e de pessoas que estão no nosso território, nas mais variadas áreas, quer sejam culturais, quer sejam económicas, quer sejam comerciais, e portanto temos vindo a procurar entabular uma conversação com algumas destas entidades, com muitas delas, no sentido exatamente de percebermos como é que podemos constituir-nos como um parceiro para que as suas atividades tenham mais dinamismo, tenham mais impacto nas pessoas, sejam melhor recebidas. Fizemos isso com o Máximo Esposito e estamos a trabalhar com ele numa proposta para desenvolvimento de um conjunto de atividades no próximo verão e temos previsto fazer isso, fizemos com outras entidades para também conhecer, uma vez que eu tenha conhecimento, a Filipa também não nos tinha ainda contactado ou não tinha ainda manifestado vontade de falar connosco. O município está sempre disponível para as pessoas, está sempre disponível para as várias organizações e, portanto, nós temos reunido com várias no sentido de encontrarmos aqui algumas soluções para problemas que já existem e criarmos aqui melhores condições para o futuro mais próximo. Portanto, era só esclarecer isso, ainda bem que a Sra. Vereadora fez aqui este complemento e, portanto, nós estamos também a preparar um conjunto de eventos que ocorrerão, que esperamos que venham a acontecer durante este ano, se a pandemia nos permitir. De qualquer maneira, devemos estar preparados para eles e queremos avançar com eles e, portanto, nesse âmbito, também queríamos trazer à participação nesses eventos uma boa parte da nossa sociedade civil que tem ligações quer às áreas da cultura, quer às áreas da educação, quer à área de negócios que nós também temos aqui no nosso território. Portanto, deixar este esclarecimento que a nossa porta está aberta e, portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar e para estabelecermos parcerias com quem delas venha a beneficiar, porque é esse o objetivo também que nós temos. Muito obrigado, Sr. Não sei se os senhores vereadores querem fazer alguma intervenção.
Sr. Vereador João Pedro Rielos tem a palavra. Tenho que falar, obrigatoriamente. Portanto, eu só quero dizer 3 ou 4 coisas, porque quando se fala em cobardia, claro que cobardia, quem acha que pode se esconder atrás de um computador, escrever tudo o que quer e que lhe apetece, deturpar todas as informações, portanto, aí é um ato de coragem, claramente. Portanto, está tudo dito. Está tudo dito em relação à cobardia, à coragem. Quando as questões são colocadas, são totalmente desmontadas na resposta que é dada pela Sra. Presidente, e depois retoma-se outra vez as mesmas informações, dizendo tudo o que quer e que lhe apetece. Portanto, não é mentira. Portanto, então, vamos ser fofinhos. É imaginação fértil. Pronto, podemos também ser dessa forma. Quanto à honestidade e integridade, nessa sentença tem muito se lhe diga, para além da absolvição do réu, é nesse processo. Credibilidade que usei e que está na sentença. Então, credibilidade, chamemos-lhe assim. Para além da absolvição do réu, tivemos testemunha, pelo menos uma testemunha abonatória que disse coisas que nunca ninguém, nem sequer o queixoso referiu, e essa teve toda a credibilidade. Portanto, foi engraçado pôr em causa a minha credibilidade como pessoa. Sim, senhora. Felizmente que todas as pessoas que estão sentadas aqui nesta mesa praticamente me conhecem desde que eu me conheço como gente. Grande parte da população de Alpiarça conhece-me, e eu também tenho o privilégio de ter nascido e de viver e crescer nesta terra que eu amo e à qual eu me propus a eleições para trabalhar em prol dela, e do qual estive cá há 10 anos, e para além de todas as atividades que tive ao longo da minha vida, quando o Sr. Eduardo Costa fizer 10% daquilo que eu fiz e que eu tenho feito em relação ao Alpiarça, merece alguma consideração da minha parte. Até aí só merece desprezo. Isso. Em relação à economia do nosso município, posso colocar só uma questão? Colocar uma pergunta só. Se for muito rápido, Dr. João Serrano, invertemos aqui a ordem toda. Mas diga. É simples. Em relação à antiga fábrica de leite, antiga, que foi desativada, eu tentei informar-me do que é que aconteceu, mas não encontro pista nenhuma. Como é que eu posso saber o que é que se passou? É só isso, Sr. Presidente. O município tem uma informação detalhada sobre o processo da Renault, e que conduziu depois ao seu encerramento. E, portanto, se o Dr. João quiser requerer essa informação, nós faremos chegar com todo o gosto. Já agora dizer que para nós também era importante ultrapassar esse assunto, mas que não está, obviamente, nas mãos do município. A fábrica não é do município e portanto, não podemos fazer grande coisa. De qualquer modo, há detalhadamente no município, em vários documentos, o processo que culminou com o encerramento da Renault, e, portanto, teremos todo o gosto, se o requerer, de lhe fazer chegar. Está bem? Posso fazer uma carta? Pode fazer por mail, por carta, como entender. Muito bem. Fim da intervenção do público, eu passava a palavra ao Dr. Nuno Paulino para nos ler a minuta da ata da reunião de hoje.